Oi, alunos do oitavo ano, sou a professora Isabel, nossa aula é de História. Hoje nós vamos continuar falando sobre as revoluções na Inglaterra, para finalizar o nosso conteúdo, tá? No vídeo passado, nós vimos as dinastias na Inglaterra, né? A gente viu também que depois dessa dinastia foi instaurada uma república na Inglaterra. Então, é a partir dessa etapa que a gente vai estudar agora. Bem, instaurada a República, né, foi instaurada com quem? Com Cromwell, né, um líder dos puritanos no parlamento. Cromwell ficou no poder, tá, de 1649 até 1658, ganhando o título de Lorde Protetor da República. E uma das coisinhas que Cromwell fez foram os atos de navegação. Tá? O que eram esses atos de navegação? Era que toda mercadoria que entrasse ou saísse da Inglaterra deveria ser transportada por navios ingleses. A partir desse ato, criou-se uma base para a Revolução Industrial. Então, outra nação também que fazia esse tipo de transporte de mercadorias era a Holanda, e houve até um conflito, né, uma guerra entre essas duas nações, Inglaterra e Holanda, só que Inglaterra vence a guerra e fica realmente dominando todo o transporte de mercadorias daquela região, daquele período. E aí Cromwell, né, começou a fazer algumas mudanças na sua postura, né? Ele começou a mudar os seus atos, né? Desses atos que ele fez foi dissolver o parlamento, né? Em 1653, com a ajuda do próprio exército burguês, né? Cromwell se tornou um governo autoritário. Isso aconteceu que a insatisfação do parlamento com relação às suas atitudes, né? Então ele chegou até a executar a liderança que o ajudou a colocar no poder, né? O cúmulo, né? E a gente lembra dos Diggers e dos Leverers, né? Que a gente estudou no vídeo passado. Pois bem, os líderes desses movimentos também foram executados a mando de Cromwell, né? Aí o que acontece? Cromwell morre, né? Em 1658, quem fica no poder é o seu filho, Richard, né? Só que Richard, gente, não tinha nenhum prestígio como seu pai. Então, antes que houvesse uma nova guerra civil, né? O parlamento convoca Carlos II, que é Carlos II, é filho de Carlos I. Lembra daquele rei que foi morto? Pois bem, convoca Carlos II. E aí volta, né, tem um retorno da dinastia Stuart, que fica aí no poder novamente entre 1660 a 1658. Quem fica no poder agora é o rei Carlos II, prometendo que não vai manter um governo autoritário e tudo mais, só que ele não faz nada disso, tá? Ele instaura novamente o absolutismo, né? E esse absolutismo é o que desagrada o parlamento, né? E aí ele dissolve o parlamento em 1688 e aí ele morre, né? Com a sua morte, quem assume é o seu irmão Jaime II. Lembrando que o parlamento está super descontente com todas essas mudanças, tá? Assume o seu irmão Jaime II. E aí é onde acontece a Revolução Gloriosa. Por quê? Carlos II, né, tem uma filha, tudo e tal, só que quem assume o poder é o seu irmão. E aí, por que a Revolução Gloriosa? Porque ela não teve nenhum confronto, nenhum derramamento de sangue, por isso que ela recebeu esse nome, né, essa nomenclatura, tá? O parlamento convoca, né, a Maria II, e aí ela tem o seu marido, né, que é Guilherme de Orange. Guilherme de Orange invade a Inglaterra, depois o rei, né, e assume o poder, né? Guilherme de Orange é marido de Maria II, tá? E agora ele leva o nome de Guilherme II, né? O rei não resiste, né? Não tem nenhuma resistência do rei, porque ele tá vendo que o parlamento também tá do lado de Guilherme de Orange.
E ele foge, ele vai para a França. Então, isso que foi a Revolução Gloriosa, tá? Só que, para que o parlamento ajudasse, né, Guilherme de Orange a ficar no poder novamente, ele teve que assumir algumas decisões, né? Ele teve que aceitar algumas decisões do parlamento. Uma delas foi um documento, né, que foi chamado de Declaração dos Direitos de 1689, ou Bill of Rights, né? O que esse documento o que quer dizer? Ele foi elaborado pelo parlamento, né, para que houvesse algumas mudançazinhas no governo, né? Os principais objetivos desse documento, o que era? Limitar o poder do monarca na Inglaterra, já que a monarquia era absolutista, o parlamento não poderia tomar decisões. Então, agora a monarquia perde, né, esse absolutismo. Na verdade, eles querem o quê? Mais poder para o parlamento. A liberdade individual da pessoa poder ter se expressar, né? A liberdade de imprensa, os direitos à propriedade privada, já que todas as propriedades eram pertencentes ao rei, né? E definiu também deveres dos cidadãos, tá? Que deixavam de ser súditos, agora eles passavam a ser cidadãos. Aqui foram alguns dos principais objetivos, tá? Do documento Bill of Rights. Ok. Agora é instituída uma monarquia parlamentar, né? A monarquia parlamentar é instituída na Inglaterra. A gente tem que deixar bem claro que houve o fortalecimento da burguesia e o liberalismo na Inglaterra, tá? Aí favoreceu o quê? O desenvolvimento do capitalismo, né? E o desenvolvimento do capitalismo, a Revolução Industrial do século XVIII. Então, a Inglaterra agora não é mais uma monarquia absolutista, o rei não pode tomar suas decisões só, né? Tem que ter a ajuda do parlamento para tomar qualquer decisão. E a Inglaterra até hoje, né, que a gente sabe que ela continua nesse mesmo regime político de monarquia parlamentar, tá bom? Então, nossa próxima aula vai ser sobre Revolução Industrial. Para a gente poder compreender a Revolução Industrial, a gente tinha que entender todo esse processo que a Inglaterra passou, né, de revoluções, né, que antecederam a Revolução Industrial do século XVIII, tá bom? Bom, gente, eu espero que vocês tenham compreendido, né, o nosso assunto, o nosso conteúdo. Bons estudos e até a nossa próxima aula.